Olá, aqui é o Célio e este é o canal Teriquerica. Abigail Guimarães é graduada em Direito e Estudos Sociais, professora, diretora da Sociedade Espírita Irmã Sheila e também do Centro Espírita Humberto de Campos, na cidade de Vitória da Conquista. Membro da UEVC, a União Espírita de Vitória da Conquista. E também faz a coordenação do Conselho Regional 10 da Federação Espírita do Estado da Bahia. Coordenadora de grupos de estudos e palestrante muito requisitada, tem feito palestras em inúmeras cidades, inclusive Nova York. Dentro do tema geral, reencarnação, uma lei natural da vida, nós convidamos para tratar da reencarnação e a justiça divina, Abigail Guimarães. Diante da composição da mesa, permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar o companheiro Wesley, dizendo a ele que és bendito entre as mulheres, né? Marcou a presença masculina aqui na noite de hoje. Queridos companheiros, boa noite, senhores internautas, o nosso cumprimento carinhoso, companheiras, boa noite a todos, que permaneça conosco a paz que vem de Deus. É sempre uma alegria renovada voltar a Montes Claros. Há pouco falava ali com alguns companheiros bem antigos da nossa primeira vinda à cidade, que hoje completa 31 anos, porque aqui estive na primeira semana espírita de Montes Claros. E ainda guardo recordações, né, bem felizes daqueles momentos aqui vividos. As boas experiências, elas são grafadas no coração e nós não nos esquecemos jamais. Era o mês de maio do ano 2000, na cidade de Lafayette, estado de Arkansas, no interior dos Estados Unidos. Naquela noite, André e seu esposo Bruce acordaram apavorados com os gritos que vinham do quarto do filho de apenas 2 anos de idade. Eles tinham se mudado para aquela cidade fazia poucos dias. Moravam na cidade de Dallas. Mas o compromisso profissional do esposo os conduziu até a cidade de Lafayette. Talvez aquela casa em estilo francês, bastante antiga, uma casa septuagenária, estivesse na motivação daquele pesadelo que acordou o garotinho James. A mãe zelosa, que conseguiu realizar o sonho da maternidade, já mulher quase madura, aos 38 anos de idade, correu abruptamente em socorro do filho. E como tinha lido diversos livros acerca de como cuidar de uma criança no momento de pesadelo, evitou acordá-lo. Aconchegou-se junto a ele, acalentou até que o garoto se acalmasse. No dia seguinte, ligou para a mãe e para as irmãs que moravam em Dallas, falando do pesadelo do filho e da aflição que ela sentira. A mãe e as irmãs minimizam a situação, o fato de que ela ali era uma mulher extremada, uma mãe preocupada, talvez estivesse levando a exageros ao descrever o pesadelo do filho. Os dias se passaram e mais tarde um outro pesadelo. Ela acabaria se acostumando aos pesadelos constantes do filho James. Preparava-se sempre para dormir um sono leve, na certeza de que eventualmente teria que levantar-se para socorrer o filho. Busca mudar a casa, trazer alegria na decoração, na pintura, quiçá
fosse aquela justificativa para aqueles pesadelos frequentes. Mas um dia, ao entrar no quarto, ela percebe que o filho falava alguma coisa. E o que o filho falava, ela foi identificando. Ele dizia: o homem está preso, o avião caiu, o avião está pegando fogo. E ela ficou aflita, disse ao marido imediatamente que fora possível identificar a fala do filho, que descrevia um acidente aéreo. Daquele dia em diante, ela começa a prestar atenção, tentando identificar as informações trazidas pelo filho no pesadelo. Em um determinado momento, quando ela estava acalentando, no momento do desespero, ela perguntou a ele: James, meu filho, quem é o homem que está preso nas ferragens do avião que pega fogo? E ele respondeu prontamente: eu. A mãe toma um espanto e sente o cabelo arrepiar. Corre até o quarto do esposo e comunica que o filho acabara de informar que era ele, o homem que estava naquele avião que pegava fogo. A mãe levanta hipóteses. Evidentemente que a exiguidade do tempo não nos permite trazer a narrativa de toda a obra, mas apenas algumas pinceladas e despertar o interesse, por certo, daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ler esse fascinante livro, que não é um livro espírita, mas escrito a partir dos depoimentos do casal Andrea e Bruce Leininger, acerca da história do filho James e as recordações de vida passada. Quando, em um outro momento, esse garotinho teve um pesadelo e que estava em condições de falar, o pai foi até ele e perguntou: James, quem é o homem? E ele respondeu: eu. E o pai imediatamente perguntou: e como você se chama? Ele respondeu: James. Então o pai começou a fazer conjecturas. Talvez a confusão do pesadelo fez com que o filho identificasse ele mesmo, já que o nome dele era James. Mas o pai tinha certeza que aqueles pesadelos teriam uma explicação. E um dia, resolve perguntar a ele qual era o sobrenome dele. James de quê? E ele disse simplesmente que não se lembra. Mas lembrava-se do sobrenome e o nome completo de um amigo também piloto, Jack Leiner. E na hora que ele se lembra, o pai imediatamente registra o nome. E no que pese o ano 2000, a internet ainda apresentar grandes dificuldades, ele vai apressadamente fazer consultas na Google e durante toda aquela madrugada ele consegue detectar algumas informações a respeito de pessoas com aquele nome que o filho identificara, Jack. Mas isso não era muita coisa. Em uma outra oportunidade, o filho faria outros acréscimos. Era ele, o homem daquele avião, que pegava fogo e que tinha sido derrubado. E o pai pergunta ao filho, que usava fraldas e tinha apenas 2 anos: e quem derrubou o avião, James? E ele responde: os japoneses. Como podia uma criança de apenas 2 anos saber da existência de japoneses? Os japoneses que viveram um embate na Segunda Guerra Mundial e que tinha, em contraposição, os Estados Unidos. E o pai pergunta: e que avião é esse? E ele identifica o modelo do avião. É um Corsair. E o pai continua investigando. E esse avião sai de que aeroporto? E o garoto informa: não é de aeroporto que ele decola. Ele decola de um navio, de um porta-aviões. E o pai insiste: e qual o nome desse porta-aviões? E o garotinho responde: Netoma. E o pai, por uma questão de associação de ideias, identifica aquele nome como um nome japonês. Não parecia uma expressão inglesa. Daí que ele diz: então seu avião é japonês? Aí ele diz: não, irritadamente, levantando-se, como se estivesse ofendido do pai identificar
aquele porta-aviões como um porta-aviões japonês. Não, é um porta-aviões americano. Eu sou americano, eu sou um piloto americano. Afora esses depoimentos, o comportamento continuado do garotinho, que tinha uma fixação extraordinária por aviões. Mas ao contrário do que era de se esperar, considerando que se tratava do ano 2000, ele não gostava de jatos, ele gostava de aviões que tinham hélices, os aviões utilizados na Segunda Guerra Mundial, modelos de bombardeiros e modelos caças. E sabia fazer identificação de todo modelo de avião. Pedia ao pai continuadamente que o levasse até museus, onde ele pudesse olhar os aviões. E quando o fazia, sabia identificar não só os modelos, mas como operá-los. Um dia, inclusive, disse um detalhe, que quando o seu avião pousava no porta-aviões, ele tinha uma dificuldade, porque aquele modelo costumeiramente estourava os pneus. E no momento da decolagem, o avião era puxado para a esquerda. De onde vinham tantos conhecimentos detalhados? A mãe, que tinha sido bailarina, mulher de mente mais aberta, vanguardista, começa a aventar a hipótese de que aquelas seriam lembranças de vida passada. Mas o marido rejeitava veementemente essa ideia. Afinal, ele era católico convicto, tinha uma fé inabalável e fora educado a entender que a sua fé e o cumprimento dos rituais em que for educado fatalmente levariam à salvação. E ele teria o seu destino definido depois daquela existência como Bruce Leininger. Não, definitivamente, ele não aceitava essa hipótese. Rejeitava veementemente todas as vezes que a família de Andréia tentava conduzir a discussão por esse caminho. Mas, na tentativa de desconstruir a ideia da reencarnação, ele vai exatamente comprovar, na medida em que as pesquisas avançam. E nesse caso, especialmente, eu gostaria de chamar a atenção de dois detalhes. Um, porque é tocante. Aqui temos pais, alguns que serão pais agora. E é uma ideia interessante que a doutrina espírita nos esclarece com todas as letras. E que nós vimos naquele livro, um livro não espírita, insistimos, produzido recentemente, no ano 2008, nos Estados Unidos. A obra chama-se A Volta. Esse garotinho, quando tinha 3 anos de idade, a cidade de Lafayette foi afetada por um furacão, o furacão Lily. E era um furacão de grau e de intensidade violenta. Daí que a família, por uma questão de segurança, resolve deixar a cidade de Lafayette e dirigir-se para Dallas para se colocarem a salvo. E quando retornam, depois que o furacão passa, encontram a casa semi-destruída. Mas que importância tinha os danos físicos provocados na casa, já que eles estavam bem e toda a família ali reunida. E eles começam um processo de reconstrução, com a participação do pequenino James. E é exatamente nesse momento que o pai, olhando para o filho, sente uma onda de ternura muito forte. Vai até ele, pega-o nos braços, abraça-o e diz assim: James, eu amo profundamente. Você não pode imaginar o tamanho do meu amor por você. E você não sabe quão importante você é nas nossas vidas. E James olha para ele, sorri e diz assim: mas eu sei disso. Quando eu escolhi vocês para serem meus pais, eu escolhi porque sabia que vocês tinham condições de me amar. A linguagem definitivamente não era a linguagem de um garotinho. E aquela ideia esquisita, como assim? Aqueles pais foram escolhidos? E o pai pergunta a ele: como ocorreu isso, James? A mãe já havia se aproximado, estava tomada de profunda emoção. E o garotinho diz assim: foi numa noite lá no Havaí, eu vi vocês à beira da piscina, naquele hotel rosa.
jantando à luz de velas. E o casal se espanta, porque de fato eles foram ao Havaí comemorar 5 anos de casamento. E se hospedaram no hotel famoso de cor rosa. E uma noite eles se sentaram à beira da piscina e romanticamente, comemorando a união feliz, jantaram à luz de vela. E lá estava o espírito de James assistindo à cena. E naquele momento, diz o garotinho: foi este o momento que eu escolhi vocês para serem meus pais, porque eu sabia que vocês me amariam e cuidariam de mim. Eu que os escolhi. Nós sabemos, à luz da doutrina espírita, da participação que temos na nossa programação de retorno. E por isso sempre a ênfase das relações familiares à luz da doutrina espírita, porque ela nos traz o componente da reencarnação. Essa possibilidade de encontro e reencontro e a aceitação da reencarnação nos induz necessariamente a termos um outro olhar nas nossas relações familiares. Mas a família buscava uma alternativa de fazer com que James buscasse outros brinquedos e se desligasse da questão dos aviões. E um dia, uma irmã de Andréia deu a ele um desses bonecos que os garotinhos gostam de brincar. Era um boneco louro. E ao olhar aquele boneco, James o batizou de Leon. E brincava, mas eram jogos de guerra com aquele boneco. Não era o nome de um super-herói, como costumeiramente os meninos batizam os seus bonecos. Era um nome inusitado. Aliás, a família não conhecia ninguém que se chamasse Leon. Mais adiante, uma outra tia dá de presente a ele um outro boneco. Dessa vez, era um boneco moreno. E ele identifica o boneco agora como Billy. Um terceiro boneco é dado mais tarde. Agora, um boneco ruivo, que ele identifica como Walter. E o pai, na busca de mostrar de forma inequívoca que a hipótese da reencarnação não podia ser aventada jamais, insistindo na unicidade da vida, diante da criação que tivera e das convicções firmes que tinha acerca da unicidade da vida. De forma que nesse afã de provar que não existia nenhuma conexão com o processo reencarnatório, ele encontra a lista, faz contato com os veteranos da Segunda Guerra Mundial e consegue a lista daqueles que foram mortos no porta-aviões Netom Mapai. O porta-aviões existia de fato. E naquela lista dos 21 mortos de um esquadrão da Força Aérea Americana, existia um homem com o nome de James, um jovem piloto, James Houston Jr. E era interessante, porque esse garoto gostava de fazer desenhos. E os desenhos que ele fazia eram desenhos de batalhas aéreas. E assinava esses desenhos com a sua caligrafia rudimentar como James III. E aí, o que nós vamos ver mais adiante é que nessa lista de 21 mortos, existia um homem chamado Leon, existia um outro piloto chamado Billy e um terceiro chamado Walter. Quando a mãe, um dia curiosamente, pergunta ao filho por que ele chamava os bonecos assim, o garotinho responde rapidamente: eles estavam no céu me esperando quando meu avião caiu. E é exatamente nesse momento que a mãe corre para buscar a lista obtida pelo esposo e constata que existiram 3 pilotos naquele avião e naquela esquadrilha dos Estados Unidos com esses nomes. Enfim, é uma história interessantíssima, mas o pai, na tentativa de desconstruir a hipótese da reencarnação, continuou suas buscas. E ele dizia que enquanto não encontrasse uma testemunha ocular de como o avião caiu, para que pudesse comparar essa queda, o avião na verdade foi derrubado, com a narrativa dos pesadelos de James, ele não aceitaria aventar essa hipótese. E um dia, ele recebe
porque a obra tem 300 e tantas páginas. Nós estamos aqui pincelando alguns detalhes, mas ele recebe um e-mail de um veterano que assistiu à queda do avião. E ele vai ao encontro desse veterano na costa oeste dos Estados Unidos. E lá, ao falar com Richardson, levando inclusive a essas alturas a fotografia que ele obtivera de James Houston Jr., ao falar com Richardson, ele tem a narrativa do acidente, que era exatamente a narrativa do pesadelo do filho. Na verdade, ele era piloto de caça. E a esquadrilha dele, a equipe, era composta de 3 aviões. Os 2 aviões da frente não puderam, evidentemente, ver o acidente, ou o avião de James ser derrubado, porque ele era o terceiro da fila. Mas um bombardeio, que era pilotado por Richardson, passou por ele pouco instante antes do avião ser derrubado. A apenas 30 metros de distância, ele olha para o jovem e bate a mão. Exatamente no momento em que o jovem responde ao cumprimento dele, o avião é derrubado. E ele assiste à queda do avião. E ele foi sobrevivente, e ele nunca se esqueceu daquele jovem piloto que pereceu na guerra. E estava diante agora da fotografia de James, e chorava, emocionado, por reconhecer o jovem piloto. Enfim, o livro é muito rico de informações, especialmente porque James tinha uma irmã, como James na vida anterior, que estava viva, e eles trocaram uma série de informações, e o garoto era capaz de lembrar detalhes da vida em família, detalhes desconhecidos pelos outros membros da família ou da parentela mais ampla. A irmã falava uma coisa e ele respondia e dava uma outra informação. Mas para o pai, especificamente, diante da descrição de como o avião do filho foi derrubado, ele não teve outra alternativa senão aceitar a reencarnação. Mas ele o fez de uma forma interessante, porque quando fez o contato com esse veterano de guerra, ele retornou ao seu hotel e lá encontrou uma Bíblia, abriu aleatoriamente a Bíblia e caiu um texto do Eclesiastes. E o texto era exatamente esse: há tempo de falar e há tempo de calar. E ele sentiu que era necessário entender a mensagem no sentido de que não há como desconstruir a reencarnação. A reencarnação é fato. E ele, agora, acreditando piamente, já não era uma questão de acreditar diante de tantas evidências, era uma questão de saber e aceitar, como a sua esposa havia também aceitado a reencarnação, que eles resolveram publicar este livro, muito rico, inclusive com James reencontrando os veteranos de guerra e fazendo identificação desses veteranos pelos nomes. James indo um dia à Baía japonesa em que o avião caiu, para, por fim, lançar flores ao lugar em que ele pereceu na vida anterior e poder prosseguir na vida agora como James. Não o terceiro, James, numa outra experiência em sua existência terrena. Trouxemos esse fato para substanciar a ideia que a reencarnação, de fato, conforme nos propõe o evento, é uma lei natural. Mas a doutrina espírita nos propõe a reencarnação como uma palavra de ordem. Essa é a palavra de ordem da doutrina espírita. E nos propõe com a riqueza tão grande, trazendo-nos, evidentemente que não foi a doutrina espírita que a criou, evidentemente que não resulta de um trabalho de pesquisa nem informação do mundo espiritual ao nosso codificador, mas um conhecimento milenar. Sabemos todos que existem registros nos livros sagrados mais antigos, como os Vedas, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, um papiro egípcio de mais de 5.000 anos, com registro acerca da reencarnação. Mas a doutrina espírita nos trouxe a reencarnação
a partir dessa lógica de ilações filosóficas e de tal forma que nos conduz a entender a justiça divina através do mecanismo da reencarnação. Como nós poderíamos entender e aceitar Deus como soberanamente justo e bom? Como poderíamos dizer que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, abstraindo a ideia das vidas sucessivas? Como entender a justiça divina se nós só vivêssemos uma única experiência na Terra? Porque sabemos que a vida é única e as experiências são múltiplas. Ora estagiamos no corpo físico, ora estamos no mundo espiritual. Mas a doutrina espírita, ou coube a doutrina espírita, trazer a reencarnação dentro dessa lógica, demonstrando, e aqui homenageando o estudioso brasileiro Carlos Embaçaí, como entender todos os predicados que emprestamos a Deus e que, aliás, nós encontramos na pergunta 13 de O Livro dos Espíritos, todos esses predicados, alguns citados aqui há pouco. Como poder emprestar a Deus esses predicados sem o componente da reencarnação? Como entender que Deus é onisciente e criou um mundo errado? Como entender que Deus é onipotente e não tem poder para reformar as criaturas? Como entender que Deus é bondade se criou uma orbe das mais profundas dores e agonias? Como podemos entender a justiça divina se nós encontramos seres abonados ao lado de milhões de miseráveis? Se nós encontramos inteligências brilhantes, e aqui nós ilustramos com outros exemplos que não abordado por Embaçaí, como Stephen Hawking, ao lado de portadores de síndrome de Down. Como entender corpos mutilados ao lado de corpos perfeitos? Como entender que nós que aqui estamos, provavelmente todos ou certamente a maioria, temos a possibilidade de falar, de ouvir, de andar? Tantos nascem privados da audição, da fala, da possibilidade de andar? Nascem paraplégicos, tetraplégicos, já nascem, não se tornam. Como entender, portanto, a bondade e a misericórdia de Deus e a sua justiça diante de um mundo assim? Como entender que a humanidade, a partir dessa premissa, possa ser dividida entre aqueles que fazem sofrer e a maioria que sofre? É por isso que a doutrina espírita nos traz, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista religioso e evidentemente embasado na fundamentação científica, a reencarnação como instrumento da justiça divina. Nós não entenderíamos se não fosse assim. E não nos custa lembrar que o codificador não era reencarnacionista. As informações vieram do alto. Conhecemos a questão 171 de O Livro dos Espíritos. Kardec indaga aos imortais onde se funda, ou como se funda o dogma da reencarnação. E esse dogma se funda na revelação e na justiça divina. Ora, os Espíritos revelaram a Kardec a reencarnação. E é exatamente esse dogma que explica a justiça divina. Mas Kardec, mesmo diante da revelação trazida por espíritos superiores, rejeitou essa ideia e vai pesquisar exaustivamente, com o bom senso, a perspicácia e sagacidade que o caracterizava. Investe horas a fio nessa pesquisa, para, por fim, aceitar a reencarnação. E ele registra em um artigo memorável, publicado na Revista Espírita de 1860, essa dificuldade que ele teve de imediato de aceitar e incorporar essa revelação trazida pelos Espíritos. E afirma ele: mas diante da lógica de entender os atributos de Deus, só a reencarnação o faria. Por isso,
ele incorpora ou aceita a reencarnação, tirando dela, evidentemente, as ilações filosóficas que todos nós hoje temos acesso e também concordamos. A reencarnação trazida pela doutrina espírita, dentro da ótica ou justificando a justiça divina, nos lembra que se nós tivéssemos apenas uma existência na carne, nós estaríamos diante de um Deus arbitrário, de um Deus parcial. Nós estaríamos distante da equidade e da justiça divina. Nós não veríamos Deus como um Deus imparcial. E nós sabemos, Einstein até usa essa expressão, respondendo a uma proposta matemática: Deus não joga dados. Mas, diante de tantas distinções, diferenças que nós temos, nós poderíamos conceber que Deus criou aleatoriamente as criaturas. Se nós fomos criados, se não preexistíamos, se fomos criados no momento do nascimento, e se vivemos apenas uma experiência física, e se o nosso destino ou a nossa sorte, conforme comentário de Kardec na questão 171, já está selada, nós, por certo, questionaríamos a justiça de Deus, questionaríamos o próprio Deus. Mas com a reencarnação, esse amargor, essa sensação incômoda que todos nós temos de sermos injustiçados, se dilui, naturalmente se dilui, porque nós vivemos várias experiências, fomos criados para toda a eternidade, tivemos todos o mesmo começo. A equidade de Deus se manifesta dessa forma. Sabemos que todos nós tivemos a mesma origem, criados que fomos simples e ignorantes. E todos nós, conforme aprendemos com os ensinamentos de Jesus, estamos fadados ao mesmo destino, fadado à perfeição. E nessa trajetória de simples e ignorantes à perfeição, buscamos nas vidas sucessivas a nossa transcendência, a nossa plenitude. E evidentemente que nesse périplo que fazemos, estamos cumprindo as leis divinas, e dentre elas a lei natural da reencarnação. Ora, se Deus nos criasse no momento do nascimento, conforme é sustentado pela unicidade da existência, de uma existência única, nós questionaríamos a equanimidade de Deus. A reencarnação, no entanto, nos permite entender a justiça divina. E aí nós, diante dessa certeza inabalável de que Deus é um Pai de amor, justiça e bondade, concede a todos indistintamente a oportunidade de evoluir. Mas é claro que nos encontramos em diferentes estágios de evolução. Alguns avançaram mais, outros avançaram menos. Porque se fomos criados simples e ignorantes e somos detentores do livre-arbítrio, o itinerário, o caminho, cada um de nós escolheu. Então nós podemos fazer as nossas escolhas, como fizemos na noite de hoje, de estarmos reunidos aqui, refletindo acerca da reencarnação. Viver é escolher, e constantemente estamos diante das escolhas. E as nossas escolhas explicam os diferentes níveis de evolução espiritual. Alguns avançaram mais. Isso não deve servir de desestímulo para mim, que estou nesse estágio ainda tão atrasado. A consciência que tenho da oportunidade que Deus dá a todos os seus filhos de avançar. Então, eu devo me sentir estimulada para aproveitar essa experiência e aprender mais, avançar mais. Aqueles que estão em uma situação inferior à que nós nos encontramos, também pode ficar tranquilo diante do óbvio de que todos nós estamos fadados à perfeição. E a todos nós foi dada uma chance. Se nosso destino estivesse selado, e se nós estivéssemos destinados a uma vida eterna no céu ou no inferno, e aí nós nos reportamos
há uma reflexão agostiniana, ainda como bispo de Hipona, não Agostinho, que participa das respostas e da construção da codificação espírita. Ele afirmou, como reencarnacionista que era, que uma vida é uma experiência curta demais para definir o destino de alguém para toda a eternidade. Que ninguém é tão ruim que não mereça ser olhado com misericórdia e ser dada a ela uma chance. E alguém, diante de uma curta experiência terrena, não pode ter o seu futuro definido com a beatitude celeste, porque não é possível ser tão bom assim para se fazer merecedor dessa mansitude no céu para toda a eternidade. Daí a sua convicção como reencarnacionista. Mas trazendo a questão sobre o ponto de vista das nossas penas ou os nossos gozos futuros serem definidos a partir de uma única experiência, nós lembramos aqui que o perdão é inócuo. Inclusive, como orando, quando oramos, aquela prece que Jesus nos ensinou, nós devemos nos lembrar, se entendemos que a vida é única, que essa prece é inócua, porque falamos assim: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. De que adianta a cada criatura ter arrependimento das ações equivocadas, se o seu destino está selado por toda a eternidade? Então diríamos, o perdão é inócuo. Mas se a nossa justiça, a justiça humana, é tão falha, considerando o estágio de evolução em que nos encontramos, mas mesmo essa justiça humana estabelece uma relação entre a infração e a pena. E hoje nós vemos os modernos criminalistas buscando e investindo, e as discussões, dos conselhos de direitos humanos, investindo na recuperação do indivíduo. Como é que nós poderíamos imaginar que Deus selasse o nosso destino a partir de uma única existência? Ele seria, portanto, parcial, e nós não veríamos equanimidade em suas leis. E ficaria incompreensível, ininteligível, as lições de Jesus, especialmente a ênfase que ele dá à questão do exercício do perdão. Ora, se nós, criaturas imperfeitas que somos, buscamos exercitar o perdão, como conceber que Deus, nosso Pai, não perdoaria ou não nos daria uma chance? Porque para compreender a justiça é fundamental trazermos o componente da misericórdia. Não há justiça sem misericórdia. E aí nós lembramos que na ótica espírita a reencarnação, ao contrário do que alguns companheiros muitas vezes afirmam, a reencarnação não é instrumento de punição, não é instrumento de castigo. As leis divinas são misericordiosas. Nós reencarnamos num processo reeducativo. Evidentemente que nós, ao longo das nossas experiências aqui na Terra, se fizemos sofrer, vamos entender que o sofrimento que enfrentamos, ou a dor que enfrentamos, deve ser compreendida conforme nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, nas causas das aflições, das causas pretéritas das aflições. Se nós não encontramos justificativas para as aflições que vivemos hoje, devemos fazê-lo numa vida pretérita. Se fizemos alguém sofrer, nós arcaremos com o ônus da nossa escolha. Mas isso não deve ser visto como castigo, mas como oportunidade de reparação e de educação. Então, as leis divinas, trazendo em si a misericórdia, nos ensina que nós não sofreremos na mesma intensidade que fizemos sofrer. Olha, a misericórdia está embutida exatamente aí. Não é olho por olho, dente por dente. Se ela é educativa, não é castigo. Logo, nós teremos que reparar o erro cometido, mas na medida que nós nos esclarecemos e que nós entendemos esse mecanismo,
nós podemos reparar sem necessariamente sofrer da mesma intensidade que fizemos o nosso irmão sofrer. Vejamos como funciona, ilustrando com uma narrativa de André Luiz na obra Ação e Reação. Ele nos fala de um irmão que tirou a vida de 2 irmãos, porque ambicionava herdar toda a fortuna do pai sozinho. Era uma fortuna respeitável, mas se aquela fortuna fosse dividida por 3 pessoas, ela seria relativamente insignificante. O homem ambicioso que era, projetou matar os irmãos, e o faria de tal forma que ele não foi apanhado pela justiça humana. Convidou os irmãos para sair em um barco no lago da fazenda e simulou um acidente. E aí ele herdou sozinho a fortuna. E no final da vida, tomado por profundos remorsos, ele sofria de distonias mentais. Quando desencarna, o seu planejamento encarnatório para a próxima experiência na carne faria com que ele reparasse o equívoco da experiência anterior, retornaria e receberia os 2 irmãos como filho, restituindo a eles os bens materiais que ele usurpou indevidamente na existência pretérita. Portanto, a justiça divina é acompanhada pela misericórdia divina. A reencarnação trazida pelo Espiritismo nos fala desse Deus misericordioso, desse Deus bondade, desse Deus justo, que nós amamos, não tememos. E nós sabemos que nos coaduna com a concepção que fazemos dele a ideia da unicidade da vida. Um grande equívoco. Nós sabemos que é uma questão de tempo a aceitação da reencarnação como lei natural. Sabemos que as pesquisas acadêmicas apontam nessa direção. Nós não sentimos necessidade disso, dessa comprovação das academias modernas para termos as nossas convicções. Para nós, não se trata de crença, é questão de saber, do ponto de vista religioso, do ponto de vista filosófico. Mas alguns sentem a necessidade, como Bruce Leininger sentia, de ter provas irrefutáveis. E nós sabemos que ao longo desse evento, por certo, a questão da sustentação científica da reencarnação ou já foi exposta ou será exposta. Mas nós lembramos que hoje nós temos 4 campos ou 4 caminhos bastante interessantes. Vejamos que as pesquisas na área de recordação de vidas passadas, trabalhadas especialmente na linha da produção de dados estatísticos da doutora Elia Mambá, que produziu um opúsculo, quase um opúsculo, mas grandioso pelo conteúdo, que é Recordando Vidas Passadas, nos mostrando estatisticamente a relação, ao longo da história, das lembranças daqueles sujeitos americanos, ricos, instruídos, brancos, que nasceram no estado da Califórnia, sobremaneira, predominantemente lá nos Estados Unidos, na medida em que as análises eram feitas comparando com as informações sociológicas, antropológicas e demográficas, elas coincidiam. Então, a relação entre a quantidade de homens e mulheres ao longo da história, a relação das classes sociais, das raças, era uma evidência da reencarnação, uma vez que ela pesquisou mais de 1.100 sujeitos e eliminou apenas 12 sujeitos de todo esse trabalho de pesquisa. Ou o trabalho na linha de Dr. Ian Stevenson, Dr. Banerjee, trabalhando com crianças, na forma como essa que eu citei, que não foi pesquisado evidentemente por nenhum cientista ainda, mas que é uma evidência da reencarnação e é um caminho, é um viés pesquisado pela ciência. E aí são recordações espontâneas, algumas delas caracterizadas pela marca de nascença, a bitmarca. Os casos isolados, que é um terceiro campo, um terceiro desenho das pesquisas científicas, os casos isolados, né, como o trabalho de Dr. Alberto de Rochas, aqui no Brasil o trabalho de Hermínio de Miranda nessa área, o trabalho também
né? E a nossa homenagem a Hermínio, recém-desencarnado, e que deu essa contribuição tão extraordinária ao conhecimento e à pesquisa espírita, Dr. Hernani Guimarães Andrade, e para nós, pelo caminho da mediunidade, através das informações trazidas, e especialmente em obras monumentais, que nos permite entender a reencarnação através dessas narrativas. Ora, vejamos, se do ponto de vista filosófico, nós podemos sustentar a reencarnação para entender a justiça divina, ora, se a partir das ilações filosóficas, nós podemos depender as informações ou extrairmos dessas informações o sentido moral, o sentido ético, portanto, no campo religioso, nós teríamos agora o trabalho da ciência. E quando essa comprovação vier, e nós acreditamos que isso não tardará, nós estaremos vivendo uma profunda transformação. Mudaremos paradigmas na ciência, na filosofia e na religião. Porque sabemos que a reencarnação no Oriente, especialmente entre budistas e hinduístas, é plenamente aceita. Sabemos que é uma ideia simpática. Recentemente foi publicada uma pesquisa que mostra que 80% da população americana é protestante e aproximadamente 60% dessa população aceita a ideia da reencarnação. Então, não há rejeição do ponto de vista, né, dos fiéis, mas como instituição, pela importância da ruptura que a aceitação da reencarnação representa, por certo, nós demoraremos ainda um pouco para que tenhamos esse entrelaçamento, como a doutrina espírita nos propôs, envolvendo as demais religiões. Porque comprovada a reencarnação como uma lei natural, sustentada a partir da reencarnação como lei natural, como uma lei biológica, a única que nos permite entender o processo da evolução, a única que nos permite entender o progresso do átomo ao arcanjo, conforme questão 540 de O Livro dos Espíritos, sem o componente da reencarnação, não entendemos a evolução, não entendemos, sobretudo, a justiça divina. Ora, quando isso se der, quando essa comprovação vier, agora, a partir das academias, nós teremos mudanças de paradigma. Vejamos, do ponto de vista da ciência, nós construímos uma concepção de vida a partir de um modelo. Assunto ainda discutido entre os especialistas da área. O que é a vida, então? Ora, a partir da comprovação da reencarnação, nós teremos o elemento extrafísico. Então, mudaremos o nosso conceito e a nossa ação e os modelos adotados, por exemplo, por muitas pessoas que defendem o aborto, falando que ali está apenas um embrião. Mas o embrião que ali está, ele tem pronto o espírito que vai assumir aquele corpo. Ora, quando defendemos as pesquisas com célula-tronco embrionárias, nós teremos a concepção, a clareza, que ali já existe um projeto de um processo reencarnatório e que nós estamos tirando a oportunidade desse espírito de voltar ao cenário físico, ao cenário terreno. Portanto, veremos a ciência aprofundar a sua lupa, buscando outros caminhos para viabilizar a terapêutica através das experiências com células, mas agora células tronco tão somente. Buscar outro caminho, outra alternativa. Ora, se mudamos a concepção de vida, necessariamente teremos que mudar a concepção de morte. Então mudaremos a nossa opinião em relação à eutanásia, à morte assistida. Evidentemente que nada disso que eu estou falando é para nós espíritas, porque é essa a nossa posição. Mas falamos em escala planetária. As mudanças que essa informação, que essa convicção, que essa verdade traria para a humanidade. Veríamos mudanças na medicina
inclusive com incorporação de conceitos da medicina oriental, hoje rejeitada por tantos, uma vez que o homem não deve ser visto tão somente na sua perspectiva física, mas na sua perspectiva espiritual. E que nós podemos mensurar os benefícios do amor, do perdão, da tolerância, e poderíamos trazer esses componentes para atender às aflições humanas na área da saúde. Se nós vamos assistir mudança no modelo da ciência, e quão é difícil a ciência aceitar, rever os seus modelos. Alguns companheiros, por certo, indagam qual a dificuldade da ciência aceitar essas verdades. Os modelos foram criados, elaborados, dentro da ideia da unicidade da vida. E especialmente no campo científico, a ideia de que a morte representa a nossa nadificação. Ora, se assim fosse, nós lembraríamos que o homem de fato é uma paixão inútil, conforme afirmou o filósofo francês Jean-Paul Sartre. E aí lembraríamos, se a vida é única, se tudo se acaba com o processo da morte, comamos e bebamos, porque amanhã estaremos todos mortos. Não, mas não é assim. Nós sabemos que a morte representa o retorno e a possibilidade de, no mundo espiritual, fazermos a avaliação de nós mesmos, para que nós possamos voltar à Terra e viver uma outra experiência que permita a nossa evolução. Não evoluímos pelo sofrimento, evoluímos pelo conhecimento. Por isso é necessário reencarnar para aprender. O mecanismo da justiça divina nos proporciona isso. Se nós ignorávamos, e aí perguntamos como entender a justiça divina, que permite a alguns companheiros reencarnarem ou nascerem em áreas onde são privados de tudo, inclusive da luz do conhecimento. E os equívocos que comete por conta da ignorância os conduz necessariamente a uma vida de sofrimento já definida pela existência que teve. Não, isso não se coaduna, insistimos, com a justiça de Deus. Daí a necessidade de lembrarmos que esse desafio do ponto de vista científico é muito grande. Mas temos convicção de que isso fatalmente virá, já que a reencarnação é uma verdade muito mais difundida e aceita que a própria ideia da unicidade da vida. Ora, se do ponto de vista científico a reencarnação é um desafio à sua aceitação, o que podemos falar do ponto de vista teológico? O rompimento de um modelo da unicidade representaria um baque às religiões que foram construídas com base na ideia da unicidade da vida. Do ponto de vista teológico, significaria a reconstrução de todo o entendimento da existência do ser. Mas como entender a imortalidade e o sentido da vida diante da unicidade? Então, as religiões constituídas dentro da ideia da unicidade da vida, por certo, farão a sua catarse e se adequarão a essa realidade, que, aliás, sendo elas religiões cristãs, deveriam conhecer na forma clara e inequívoca que Jesus nos ensinou, especialmente naquele diálogo memorável, naquela madrugada fria na cidade de Jerusalém, quando o doutor da lei perguntou o que era preciso fazer para ganhar o reino dos céus. É preciso nascer de novo. Trazendo o componente reencarnatório, tendo essa possibilidade de nascer de novo, avançamos, evoluímos. Então uma vida ganha profundidade, grandeza. E entendemos o objetivo fundamental da doutrina espírita, de educar. Estamos aqui no processo educativo. E a reencarnação é que dá sentido à educação. Nascer, morrer, renascer, num processo de aprendizado constante, para sairmos das trevas para a luz, da ignorância
para o conhecimento, da nossa imperfeição para a plenitude. Mas essa mudança, por certo, significará uma ruptura de grande profundidade. Aos irmãos que ainda carregam na atual existência os equívocos do ouro, os equívocos da prata, e não trazem a mensagem de Jesus com todo o seu significado educativo e transformador. Por isso nós devemos, como espíritas que somos, agradecer a Kardec por ter democratizado esse ensinamento universal e tão antigo, mas dentro da lógica da justiça de Deus, por ter proporcionado a nossa libertação, de nos permitir entender que nós fomos criados para a plenitude e que morremos e renascemos, nos libertando de medos, de angústias, de ansiedades, porque ora estamos aqui, ora estamos no mundo espiritual e avançamos de forma irrevogável. A perfeição é a nossa destinação. Agradecer a esse codificador que, com uma inteligência robusta, aliado a um caráter impoluto, fez chegar até nós esse ensinamento transformador. Mas também entendendo a reencarnação como um mecanismo de justiça, entendendo a reencarnação como um processo de evolução, nós devemos lembrar do significado que a compreensão da reencarnação permite a cada um de nós, do sentido de estarmos aqui. Qual o sentido da vida para cada um de nós? Que esforço estamos fazendo para sermos criaturas melhores do que somos? Essa oportunidade, que por certo é uma oportunidade que devemos agradecer a Deus todos os dias de estarmos aqui, deve ser bem aproveitada. Sabemos dos desafios que enfrentamos pelas escolhas equivocadas do passado. Não precisamos fazer regressões a vidas passadas para sabermos das nossas dificuldades íntimas e em que nós devemos melhorar. Mas nos reportamos aqui a questão 642 de O Livro dos Espíritos, lembrando que o codificador, naquele momento, trazia com essa pergunta o sentido claro da ética e da moral à luz da doutrina espírita. Na questão 642, Kardec indaga aos imortais: se bastará ao homem não fazer o mal para ser agradável a Deus e garantir a vida futura? E a resposta que os Espíritos nos trazem é justamente a resposta que norteia a nossa conduta ética e moral. Não. Não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem no limite das suas forças, porque senão responderemos pelo mal que advém do bem que deixamos de fazer. Somos todos nós convidados todos os dias, dentro desse processo educativo, a sermos criaturas melhores que somos. Mas temos as nossas dificuldades íntimas, e como temos e como reconhecemos nesse processo de busca de autoconhecimento das nossas próprias limitações. E eu, particularmente, já meio desesperada, né, Wesley, olhando o nosso reloginho e o ônibus que nos espera, nós gostaríamos de partilhar com vocês, porque estamos entre amigos, entre irmãos, uma experiência. Na verdade, eu vou olhando o reloginho, se o tempo permitir, 2 experiências que vivemos recentemente e que eu trago como experiência educativa, de sim entender que devemos aproveitar a chance que nos foi dada da melhor forma possível. O ano passado, eu estive na Europa com um pequeno grupo de pessoas. E aí, de repente, a vida me deu uma oportunidade interessante. No mês de dezembro,
Tinha uns 4, 5, 6 meses talvez que nós tínhamos nos visto pela última vez. Eu estava em um restaurante com um pequeno grupo, levando um palestrante espírita para jantar. Era um dia domingo, já final de noite, 10h30 aproximadamente. O restaurante estava quase vazio. De repente nos vimos sozinhos, cerca de 8, 9 pessoas naquela mesa. E foi nesse momento que aquela jovem entrou, aquela jovem senhora, agora tão magra que eu não a reconheci de imediato, tentando cobrir com o seu próprio corpo uma criança de 4, 5 anos no máximo, que ela conduzia. Uma criança visivelmente doente, inchada, trazendo um medicamento preso aqui junto ao pescoço. E eu olhei para aquela criança, porque ela passou, e olhei para aquela jovem senhora que a conduzia. Ela discretamente sentou-se para proteger a privacidade da criança, numa mesa distante, pediu uma pizza e um suco de laranja. Quando chegou a pizza e o suco de laranja que ela pediu, nós nos levantamos para ir embora, porque já tínhamos jantado. Quando fizemos o ruído com a cadeira, ela olhou, me reconheceu, me chamou. E eu me aproximei. A abracei, chamei a atenção de que ela estava mais magra. Ela tinha perdido 12 quilos, estava esbelta. Até me agradeceu, porque eu a fazia andar 8, 10 horas por dia na viagem que fizemos. E ela conversou rapidamente, eu me despedi, mas olhar aquela criança me deu a sensação de que aquela garotinha estava provavelmente em estado terminal. Eu imaginei que era uma das suas pequenas pacientes de um hospital público e me permiti fazer uma leitura. Provavelmente uma criança que nunca tinha tido a oportunidade de ir a uma pizzaria, comer uma pizza, tomar um suco, e ela estava ali realizando aquele sonho. E aí, terça-feira, ela frequenta o Centro Espírita Humberto de Campos. Eu peguei o telefone dela, porque eu teria uma palestra no Humberto de Campos, e eu queria falar do bem. Porque Kardec fala em um artigo em Obras Póstumas, e é verdade isso, que o mal faz barulho e assenta a praça, e o bem é silencioso. E eu estou engajada em uma campanha de fazer com que o bem faça barulho, para que ele possa nos contagiar. E que nós possamos ter certeza plena que nós também podemos nos engajar na ação do bem, para transformar a face do mundo. Porque a reencarnação explica tudo o que acontece no mundo que vivemos, mas não justifica a nossa inação diante das dores do mundo. Não podemos legitimar com o conceito da reencarnação as dificuldades que vemos no mundo terreno, os problemas sociais, a corrupção, a impunidade, e mantermos uma postura passiva diante da ideia da lei de causa e efeito manifestando-se ali na reencarnação. Não podemos ficar passivos e temos que fazer a nossa parte se quisermos fazer deste mundo um mundo melhor. Eu liguei para ela, mas ela estava em procedimento, por fim nós não conseguimos nos falar. Mas tive a oportunidade de depois conversar com ela, e mesmo contando a história, a impressão que a situação me passou, fiz uma observação, que eu achei que aquela criança não teria mais do que uma semana de vida. Mais tarde, ela numa palestra minha se aproximou e falou: Big, você ligou para mim e a gente não conseguiu conversar. Mas segunda-feira, uma aluna minha, ela é professora da Escola de Medicina da UESB, uma aluna minha assistiu sua palestra e contou a história. E eu entendi porque você me telefonou. Sim, aquela era uma das minhas crianças, que a doutrina espírita me ensinou que eu devo amar, e não meramente assistir como médica. Foi uma criança que eu perdi, foi mais uma filha que perdi. Ela não tem mais que 30 anos. Ela desencarnou 2 dias depois. Era uma paciente terminal. E aí, o sonho, como uma criança da zona rural, era comer uma pizza e ir a um restaurante. Desencarnou feliz. E nós,
se não somos médicos, somos profissionais de alguma área. Podemos fazer a transformação em nosso lar, nas nossas relações interpessoais, porque a reencarnação nos proporciona um outro sentido, uma outra compreensão da vida e nos ensina a ver o mundo a partir de outras lentes, de outra ótica. Então, façamos um esforço na construção do bem. Fui fazer uma palestra numa casa espírita de Conquista. E eu tinha ido à cidade de Bom Jesus da Lapa e comi alguma coisa que fez mal. E fui fazer a palestra mesmo assim, porque era uma palestra de evento. E o pessoal me esperava. E quando terminei a palestra, veio um senhor que frequenta essa casa, é médium da equipe, de uma das mediúnicas da casa. Ele veio com um monte de folhinhas na mão e me deu e disse assim: Big, é uma planta que você deve chegar em casa, bater com água no liquidificador, faz um bem enorme para o mal-estar. Você vai se sentir melhor. Falou isso timidamente, muito vermelhinho. Eu peguei a planta, agradeci. E quando ia saindo do centro, o presidente ia me dar uma carona, eu o vi conversando com uma pessoa. E aí o presidente, meu amigo Romero, falou assim: lá está fulano, articulando quem vai molhar o que amanhã. E eu falei: como assim molhar o que amanhã? Aí, você não conhece o trabalho dele? Eu falei assim: não. O que ele faz? Eu sei que ele era o empresário da nossa cidade, né? Mas o que ele faz de molhar? Aí ele falou: olha, quando ele ficou viúvo há 12 anos, ele construiu uma praça. Essa praça que aqui está. É a praça perto do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, que é a Praça Bezerra de Menezes, perto da Rua Francisco Cândido Xavier, atrás da Rua Joana de Ângeles, a 3 quadras da Praça Maria Dolores, que fica a 2 quadras da Praça Joana de Ângeles. E aí eu falei: olha, mas como é interessante, quantos espíritas homenageados numa zona só. É o trabalho que ele faz. Ele vai na Câmara de Vereadores e apresenta, fica ali atrás dos companheiros e homenageia aos vultos espíritas. Na nossa cidade já tem Allan Kardec e outros espíritas locais, mas ele conseguiu isso nos últimos 12 anos. E construiu uma praça simplesinha, nada de sofisticada, mas é uma praça que tem palmeiras imperiais. A turma aqui que costuma ir à Conquista já viu as nossas palmeiras imperiais centenárias na praça principal da nossa cidade. E aí, ele ia todos os dias recolher as sementes da palmeira imperial. Chegava na casa dele e tentava obter as mudas. Quando crescia, ele plantava na cidade, na praça que ele criou. E aí as palmeiras eram furtadas. Ele plantou, hoje tem plantado 200 palmeiras imperiais, na região que ele criou a praça. Mas ele acredita que mais de 200 tenha sido furtadas. Então a cidade está cheia de palmeiras imperiais, graças ao trabalho dele. E aí ele fez essa praça. E aí ele resolveu fazer uma outra praça, a Amélia Rodrigues. E aí ele mandou buscar sementes de árvores ameaçadas de extinção. E plantou nesta praça essas árvores ameaçadas de extinção. Insisto que é nada sofisticado, são praças simples, mas são áreas verdes, né, definidas como praças pela legislação municipal. É uma área em expansão urbana. Olha, por causa do tempo, né, amigo, eu vou dizer para vocês, são 6 praças já. A última, inclusive, com árvores frutíferas, para permitir alimentos para os pássaros, que a expansão urbana espantou para longe. Plantou sozinho mais de 1000 árvores nessa praça, algumas delas ameaçadas de extinção. Ora, se não conseguimos plantar 1000 árvores, plantemos uma para melhorar o planeta que estamos vivendo. Se não podemos agir de forma mais contundente, façamos o que nos é possível fazer para tornar este mundo um mundo melhor, conforme a promessa de Jesus. Então, vamos agradecer nesse momento
não só ao nosso codificador, que proporcionou que pessoas assim entendessem a importância de praticar o bem e que se transformassem em exemplo para que outros também pudessem seguir os seus passos. E ao amigo Jesus, pela oportunidade que nos foi dada, dizendo a ele assim: Senhor Jesus, nessa terra de agora, ansiosa e agitada que a ciência domina, muitas ideias novas pela estrada sonegam-te no mundo a presença divina. O homem superculto, nas invenções geniais e nos feitos de vulto, experimenta. Entretanto, Senhor, por mais se lhe permita, revelações do céu sem pausa e sem limites, ei-lo nas indagações em que não se contenta, projetando satélites no espaço e entesourando láureas da cultura, nem por isso logrou-se do tédio, do azedume e do cansaço, de alma triste e insegura. Toda a terra é um arsenal de máquinas potentes, sondas, computadores. Investiga-se os mundos exteriores, conclama-se ao progresso todos os continentes. Mas a guerra campeia, e o cérebro sem fé como que se incendeia, e a violência se espalha pelo mundo afora. É por isso, Jesus, que te pedimos, fica conosco em nossos vales, enquanto tantos gênios pairam em altos cimos, sem saber onde os bens e onde os males. Conserva-nos a fé por luz acesa e ajuda-nos a ver na terrestre grandeza, com a bênção do amor que nos guarda, as longas retaguardas, a fim de socorrermos os irmãos caídos em desesperação. Ergue de novo os corações caídos na desesperança, a buscarem na cinza dos ausentes queridos, que a morte lhes portou em processo violento. Auxilia-nos, Senhor, a ver o sofrimento, que o radar não percebe e o motor não consola. Substitui pelo auxílio da escola a sombra do presídio que segrega, aos irmãos que a dor e a revolta ainda carregam, pelos despenhadeiros da existência. Fica conosco, Senhor, e ajuda-nos a prover de auxílio e reconforto o sentimento amargo e semimorto das multidões sem paz, a chorar e a sofrer. E na luz que teu amparo nos descerra, deixa-nos atingir o coração da terra e faz que o sol da caridade envolva o pão que nutre toda a humanidade. Não nos deixeis a sós, Senhor, e ajuda-nos a encontrar dentro, nunca fora, de cada um de nós, o teu reino de luz, paz e amor. Porque a doutrina espírita nos ensina esse reino, conforme Jesus esclareceu, estar em nós. Busquemos fazer brilhar a nossa luz de forma contínua, nascer, morrer, renascer, porque esta é a lei. Muita paz.